estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Escolha também um local confortável da sua casa. Na aula de hoje, nós teremos a acolhida, vamos fazer a leitura de um livro. Depois, nós vamos fazer uma revisão sobre a divisão. Para finalizar, eu vou resolver questões do seu livro de matemática. Então, organize o seu material e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos começar com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura desse livro que tem por título 7 Camundongos Cegos. Então, vamos iniciar a leitura de hoje. Um dia, 7 camundongos cegos se espantaram ao topar com uma coisa estranha perto da lagoa. "O que é isso?" eles exclamaram e voltaram correndo para casa. Veja, turma, todos os camundongos voltando correndo para casa. Na segunda-feira, o camundongo vermelho foi o primeiro a ir até lá para verificar. Observe o camundongo vermelho verificando a coisa estranha. "É um pilar", ele disse. Ninguém acreditou. Veja, turma, o camundongo vermelho achou que era um pilar. Na terça-feira, lá se foi o camundongo verde. Ele foi o segundo a investigar. Observe o camundongo verde verificando a coisa estranha. "É uma cobra", ele disse. Veja, turma, ele falando para os outros que é uma cobra. "Não", disse o camundongo amarelo. Na quarta-feira. Observe. Na quarta-feira, o camundongo amarelo foi investigar. "É uma espada", ele foi o terceiro. Turma, veja, o camundongo amarelo disse que era uma espada. O quarto foi o camundongo roxo. Ele foi na quinta-feira. Veja o camundongo roxo investigando a coisa estranha. "É um rochedo enorme", ele disse. Observe, turma, ele falando para os outros que era um rochedo enorme. O quinto foi o camundongo laranja, que foi na sexta-feira. Observe ele aqui investigando a coisa estranha na sexta-feira. "É um leque", ele exclamou. Ele se mexeu. Veja, turma, o camundongo laranja disse que era um leque porque a coisa estranha se mexeu. Turma, veja, cada dia um dos camundongos foi lá na lagoa investigar o que era a coisa estranha. Um deles falou que era uma cobra, o outro que era um pilar, o outro que era um leque, o outro que era um rochedo. E aí, turma, vocês concordam com qual desses camundongos? Vocês concordam que era uma cobra? Ou um leque? Ou um grande rochedo? Para descobrir o que é, você precisa assistir a próxima aula de matemática. Ok, turma? Pessoal, agora chegou o momento em que eu escolho duas palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras roxo e espada. Turma, quantas letras tem a palavra roxo? Isso mesmo, 4. E quantas letras tem a palavra espada? Isso mesmo, 6 letras. Quais são as letras da palavra roxo? R, O, X, O. E da palavra espada? E, S, P, A, D, A. Vamos agora identificar as sílabas dessas palavras. A palavra roxo, ela tem 2 sílabas. Quais são elas? Roxo. E a palavra espada? 3 sílabas. Espada. Essas são as sílabas dessas palavras. Turma,
essa foi a nossa acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da leitura do livro? Eu espero que sim. Agora que nós já fizemos a acolhida, vamos iniciar a explicação do conteúdo do dia. Como eu já falei para vocês, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a divisão. Nós aprendemos em outra aula de matemática que esse era o símbolo da divisão e que nós usamos a divisão para saber quanto há em cada parte. Então, veja o exemplo que eu coloquei aqui no quadro. Turma, vamos imaginar uma história. Veja, eu tenho 8 brinquedos e quero dividir esses brinquedos em 2 caixas. Quantos brinquedos vai ficar em cada caixa? Observe. Eu vou desenhar aqui as 2 caixas, tá? E eu vou distribuir entre essas 2 caixas 8 brinquedos. Veja, vou colocar 2 brinquedos aqui. Vamos imaginar que essas bolinhas são os brinquedos, tá? E 2 brinquedos aqui. Veja, eu já distribuí 4 brinquedos. 1, 2, 3, 4. Então, vou continuar distribuindo. Vou colocar mais 2 aqui e mais 2 aqui. Veja, agora eu já distribuí os 8 brinquedos. Aqui tem 4 e aqui 4. 4 mais 4, nós sabemos que é 8. Então, eu já descobri. Veja, essa parte, essa caixa, ficou com 4 brinquedos. Essa outra parte, essa outra caixa, ficou também com 4 brinquedos. Então, veja, nós usamos a divisão para saber quanto há em cada parte. Nós podemos usar a divisão também para encontrar o número de grupos que nós podemos formar. Então, veja, eu tenho aqui 15 laranjas e quero formar grupos de 5 laranjas. Quantos grupos eu consigo formar? Então, veja, eu vou pegar 5 laranjas, vou desenhar aqui, tá? Olha só. 5 laranjas e vou colocar em um grupo. Aqui eu tenho um grupo de 5 laranjas. Vou pegar mais 5 laranjas, veja, e vou formar um outro grupo. Veja, aqui eu tenho um outro grupo de 5 laranjas. Eu vou circular para separar os grupos. Olha só, um grupo, outro grupo. Aqui eu já distribuí 10 laranjas, não é isso? 5 mais 5, 10. Então, agora eu vou pegar mais 5 laranjas e formar um outro grupo. Veja que aqui eu tenho 5 laranjas e formei um outro grupo. Observe, turma, que eu já distribuí as 15 laranjas. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Então, veja, se eu formar grupos de 5 laranjas cada, ou seja, cada grupo vai receber 5 laranjas, quantos grupos eu consegui formar? 3. 1, 2, 3. Então, eu posso concluir que 15 dividido por 5 é igual a 3. Veja, nós podemos usar a divisão para saber quanto há em cada parte, e nós vimos que 8 dividido por 2 é igual a 4. Cada parte vai receber 4 brinquedos, não é isso? E também podemos usar a divisão para saber quantos grupos eu posso formar, para encontrar um número de grupos. Então, eu tinha 15 laranjas e queria fazer com essas 15 laranjas grupos de 5 laranjas. Então, eu fiz aqui os grupos. E quando eu terminei de fazer os grupos, eu percebi que eu conseguia encontrar 3 grupos. Ok, turma? Então, isso é a divisão. Pessoal, agora nós vamos resolver questões do seu livro de matemática. Então, pegue o livro, você vai abrir ele na página 188. Nós vamos resolver a questão de número 1, que diz assim:
Renato tem 18 figos para repartir igualmente entre 3 caixas. Cada caixa ficará com quantos figos? Observe, turma, eu desenhei aqui no quadro 3 caixas. 1, 2, 3. E eu preciso distribuir nessas 3 caixas 18 figos. Cada caixa precisa ter o mesmo número de figos. Ao todo, são 18 figos, não é isso? Vamos começar a distribuição? Veja, eu vou colocar 2 figos em cada caixa. Olha só. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Turma, aqui eu já consegui distribuir 6 figos. Veja, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Eu ainda preciso distribuir mais, né? Isso eu preciso chegar até 18. Então, eu vou colocar mais 2. Olha só. Veja, agora cada caixa tem 4 figos. E ao todo, eu tenho aqui quantos figos distribuídos? 12. Veja, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Ainda falta, vou colocar mais 2. Turma, observe que agora eu já distribuí os 18 figos. Veja que aqui tem 6, aqui também e aqui também. 6 mais 6 é 12, mais 6, 18. Então, eu já distribuí os 18 figos. Quantos figos cada caixa recebeu? Isso mesmo, 6. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6, 6 e 6. Então, a resposta da questão de número 1 é 6 figos. Vou colocar aqui, ó. Vamos agora fazer a leitura da questão de número 2, que diz assim: desenhe 3 sacolas e 9 bolinhas igualmente repartidas entre elas. Então, aí no seu livro, você vai desenhar, ó, 3 sacolas. E depois vai distribuir 9 bolinhas igualmente entre essas sacolas. Então, veja, turma. Vamos colocar aqui, ó, uma em cada sacola. Já distribuí 3. Vou colocar mais uma. Já distribuí 6. E agora, vou colocar mais uma. Já distribuí 9. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu distribuí 9 bolinhas aqui nos 3 sacos. Cada saco ficou com 3 bolinhas. 3, 3 e 3. Vamos agora continuar lendo a questão. Ele diz: agora faça o que se pede. Letra A. Escreva uma multiplicação que represente nessa situação o total de bolinhas nas sacolas. Veja, turma, a multiplicação que nós vamos escrever é essa daqui, ó. Vou colocar aqui ao lado. Letra A. Observe que são 3 sacolas. Então, eu posso fazer 3 vezes... Quantas bolinhas? 3, porque cada sacola recebeu 3. 1, 2, 3. Veja. Turma, quanto é 3 vezes 3? 9. Veja, 9 é o resultado. Vamos agora para a letra B, que diz assim: escreva uma divisão que represente nessa situação o número de bolinhas em cada sacola. Veja, turma, nós tínhamos ao todo 9 bolinhas e dividimos essas bolinhas em 3 sacolas. Cada sacola ficou com 3 bolinhas. Essa é a divisão. Ok, turma? Turma, essas foram as questões que eu escolhi para resolver junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula de hoje. Nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!